Olá, meus amigos que assistem esse vídeo. Neste nós vamos tratar do tema medidas despenalizadoras na legislação penal e processual penal. Esse é o número 1, em que eu trato da conciliação penal prevista entre os artigos 73 e 75 da Lei 9.099 de 95, que é por todos conhecida como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Eu sempre lembro que, junto com o vídeo, eu posto a sinopse daquilo que está sendo dito aqui, bastando para acessá-la, clicar sobre o link que aparece na parte descritiva do vídeo. Como eu disse, a base legal, então, para a medida despenalizadora conhecida como conciliação penal, está prevista do artigo 73 ao artigo 75 da Lei 9.099. A Lei 9.099 é a Lei dos Juizados Especiais, foi editada em 1995. A conciliação penal, ela irá alcançar, como está previsto no artigo 60 da lei, as infrações penais de menor potencial ofensivo. O conceito de infrações penais de menor potencial ofensivo, ele é estabelecido pelo artigo 60, que inclui neste conceito as contravenções penais e os crimes cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse 2 anos, tendo ou não tendo cumulação de pena de multa. No caso específico da conciliação penal, ela vai envolver apenas as infrações penais de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada. Tá? Não envolve, a rigor, a ação penal das infrações de ação penal pública incondicionada. Os celebrantes, quem celebra a conciliação penal. A conciliação penal ela é um ato negocial em que sentam frente a frente vítima e autor do fato. E vai ter por objetivo, então, essa postura negocial vai ter por objetivo a composição dos danos civis decorrentes do ilícito penal. Vítima e autor do fato vão se sentar em uma audiência e vão tentar, mediante a atuação do juiz ou mediante a atuação de um conciliador, vão tentar chegar a um denominador comum em torno da composição dos danos civis decorrentes daquele ilícito penal, seja de ação penal privada, seja de ação penal pública condicionada. Quem conduz essa audiência conciliatória será então o juiz ou um conciliador que vai atuar sob a orientação do juiz, tendo neste caso o Ministério Público um papel, uma atuação como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público, a rigor, ele não vai envolver-se na negociação indenizatória que se estabelece entre vítima e autor do fato. Se a conciliação for exitosa, quer dizer, se nós tivermos êxito na conciliação, se as partes chegarem a um acordo em torno da composição dos danos cíveis, de um valor indenizatório, essa conciliação ela é então reduzida a um termo por escrito, ela é lavrada por escrito, e na sequência ela então é submetida à homologação pelo juiz.
sendo que essa decisão homologatória, ela é uma decisão irrecorrível. A conciliação, quando é homologada, ela vai implicar, então, em renúncia ao direito de queixa, se o crime subjacente a ela for de infração penal, de ação penal privada, então a vítima, neste caso, irá ter como consequência a renúncia ao direito de queixa, e se for de ação penal pública condicionada, a renúncia ao direito de representação. E o acordo homologado pelo juiz de conciliação penal, ele vai constituir título executivo lá no cível, e a sua homologação vai gerar no crime a extinção da punibilidade do agente. Se por acaso não for ocorrente, se não ocorrer a conciliação, aí e a infração penal for de ação penal privada, continua correndo aquele prazo de 6 meses para a oferta da queixa-crime por parte da vítima, né? Esses 6 meses, como nós sabemos, ele conta do dia em que a vítima toma conhecimento de quem é o autor do fato ilícito. Esse prazo está previsto lá no artigo 103 do Código Penal. E se a infração for de ação penal pública condicionada, então abre-se prazo para a vítima oferecer até mesmo verbalmente a representação. Neste caso, a vítima pode oferecer a representação imediatamente, ela pode pedir para aguardar o prazo de 6 meses, como eu disse, que conta da data do conhecimento da autoria do fato ilícito, artigo 103 do Código Penal. Ela pode querer pensar melhor, refletir se é caso ou não de representação e pode pedir então para que o prazo dos 6 meses seja aguardado, ou pode renunciar imediatamente ao direito de representação. No nosso entendimento, isso ocorre por uma analogia ao que diz o artigo 104 do Código Penal. O artigo 104 do Código Penal fala da renúncia ao direito de queixa. Nós aqui utilizamos ele por analogia. E se por acaso aquele acordo que foi homologado e que gerou a extinção da punibilidade do agente vier a ser descumprido por parte do autor do fato, não se retorna à possibilidade de ação penal. Como eu disse, ele é título executivo cível e, uma vez homologado, gera a extinção da punibilidade do agente. Então, se o acordo depois não for cumprido, deve ser procedida pela vítima, promovida a execução lá no cível, isso com base no artigo 74 caput da Lei 9.099, como eu disse, não gera a possibilidade de reversão para início da ação penal. Então, o caminho, na hipótese de descumprimento, será a execução cível do acordo celebrado e homologado judicialmente através do Juizado Especial Criminal. É isso, meus amigos. Sobre conciliação penal, então, estas são as principais anotações. Até o próximo vídeo, no qual eu vou tratar com todos do instituto chamado transação penal, previsto no artigo 76 da Lei 9.099. Um abraço a todos e até lá.